Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui com você que nos acompanha, que está nos dando crédito, que está nos dando cliques de curtidas e segmentos. Ninguém acreditava que ia virar isso tudo e hoje a gente está aqui com um grande astro da política, da secretaria, um homem advogado. Nossa Senhora, eu vou falar tanto adjetivo desse cara aqui hoje, você vai até se assustar. Mas hoje a gente tem mais conteúdo. As pessoas, Lucas, estão falando com a gente, estão falando na nossa rede social que assim está sendo um sucesso de conteúdo, porque está tendo o que ouvir, não está sendo aquela mesmice de outros podcasts. Entendido? Então, pessoal, eu venho aqui hoje em nome dos nossos patrocinadores, principalmente a Logos Centro Empresarial, que cede esse espaço, faz tudo isso acontecer com toda uma equipe sensacional, com meu fiel escudeiro, Romulo Ladaim, vascaíno, sofredor, e aqui, principalmente hoje, feliz demais de estar com meu amigo Lucas Escaramuça. Lucas, dá um oi pra galera, fala aí um pouquinho de você. Quem é o Lucas? Rapidinho, pra gente poder abrir esse podcast. Valeu, Maurinho. Você tá desenrolado mesmo, hein? Sim. Caramba. Parabéns, gostei da abertura. Feliz demais de estar aqui com você hoje. Eu vi que você, né, junto com o Rômulo, com os amigos, planejaram esse momento, esse podcast, né, sonhou com isso. E eu tô tendo o prazer de estar aqui com você hoje, Amém. sendo entrevistado, falar um pouquinho da nossa história. Lucas, falar de você secretário, de você super pai, de você super marido, a pessoa, Lucas, que é envolvido por uma família, que é amigo do linharense. Obrigado, mano. Não é só você como pessoa, você tem um irmão sensacional. Infelizmente você teve uma perda grande aí que a gente sabe que o seu pai era uma pessoa do coração do linharense, onde a gente passa, né? A gente sabe disso, mas a gente não veio aqui hoje para falar pontualmente do Vital Escaramuça. A gente vai ter um outro dia só para falar da sua vida pessoal, mas você, quem te acompanha na rede social sabe do que você é, do que você representa como um professor, um líder que está se tornando uma família, entre a sua família especial, né, com uma esposa que tem uma fibra grande, uma menina que é a sua filha, a Júlia, é realmente sensacional. Mas você tem um outro lado que as pessoas precisam de entender e hoje você está na crista da onda. E isso a gente não pode deixar de falar. O Lucas professor é um cara de 20 anos, você vai citar aí um pouco do que você teve nessa trajetória. Eu te acompanhei como um secretário de meio ambiente, um cara que movimentou o jeito de lidar nas secretarias municipais, liderou um movimento fortíssimo dentro do estado, na parte de licenciamentos e tudo o que você disse. Mas hoje você está num momento de candidatura. E tá complicado falar de política. As pessoas estão com um sentimento amarrado. A gente viu o nível de abstenção que teve nas últimas eleições. E o que esperar dessas pessoas que estão aí para ir votar? A gente precisa incentivar esse pessoal a votar, Lucas. E você, pela liderança que você é, tô dando uma opinião, mas quero ouvir a sua. É importante a gente falar desse panorama e a sua opinião vai ser muito importante para quem está nos escutando, nos assistindo e está curtindo o nosso podcast. Bom, Maurinho, Romo, eu vou então primeiro falar um pouquinho da nossa história, né? Da nossa vida. Eu começo a minha história de vida, né? Minha história profissional, como vendedor na Desvio, uma loja aqui em Linhares, muito conhecida. Muito. Muito conhecida. Já trabalhou lá também, Romo? Legal. Com o Você trabalhou Sérgio, nada? a Elione, não é? Você fazia o que lá? Vendedor. Vendedor? É. Mas você consegue vender meio vasto na rede social, você está vendendo? Respeita, Mauri. E eu comecei trabalhando lá no comércio com vendas na Desvio, depois fui vendedor na marca Boutique também, depois tive a oportunidade de trabalhar com vendas também com o Flaviano, nosso amigo. Logo quando ele começou, Flaviano vai vir no nosso podcast. Bacana. Logo quando ele começou com a Casa Nova, e eu falo assim que o que me construiu como pessoa, o que me deu aquela capacidade de interagir com as pessoas, né, de me relacionar bem, não é, foi justamente o trabalho como vendedor no comércio, né? Foi que me definiu o perfil de como eu sou, como homem, como me relacionar com as pessoas. Aquilo foi um momento muito importante. Aí decidi
ir para Portugal, fui para Portugal. Portugal, cara? Fiquei um tempo em Portugal, fui trabalhar com pintura. Não cheguei a ser pintor profissional, né? Sempre fui ajudante e tudo, e eu vi que o custo de vida era alto para mim lá, né? O que eu ganhava em Portugal, eu praticamente gastava para viver. Né? Não estava valendo a pena, eu era muito novo, eu estava com 18 anos, eu acho, alguma coisa assim, 18 para 19 anos. E meu pai nunca quis que eu fosse, ele queria que eu ficasse aqui, queria pagar minha faculdade, etc. Sim. Aí um dia meu pai virou e falou assim, ó, volta que eu vou pagar sua faculdade, você vai estudar. E naquela época só tinha a UFES e a Unesc em Colatina, né? Em Direito. Então era Sim. muito difícil o mercado realmente, era mais difícil do que é hoje, né? E também já namorava com a Samara. Já? Já tava começando a namorar com a Samara e tudo, então bateu uma saudade danada. Aí eu falei assim, rapaz, você quer saber? Eu vou embora. Porque quando sobrava um dinheirinho da alimentação de tudo, eu gastava um telefone com a Você Samara. deixou Samara aqui e foi pra lá? Fui, mas tava no começo, né, Tem Maurinho? No coragem, começo bicho, da deixar vida. uma mulher daquela aqui. Não, Tinha... não tem muita coragem, não. Tem muita coragem, não. Tanto é que eu voltei. A minha não deixava, não. Tanto é que eu voltei. E aí, eram os dois muito novos, né? Começando a vida. E voltei, Portugal. Fui fazer o curso de Direito. Porque meu pai queria, ó, você vai ser advogado, você vai ser Legal. advogado, né? Eu falei, então tá, pai, já que você quer, eu vou ser advogado. E fui ser advogado, Lá em né? Colatina. Fui em Colatina, que na UFS eu não consegui. Legal. Não é? Na época o regime de bolsas era muito difícil, não tem a quantidade de regime de bolsas Você e sabia que tudo minha mãe hoje. formou em Colatina também? Não, Advogada? não sabia. Ela é advogada. Não Tem uma sabia. B. Legal, não sabia não sabia. E fui para Colatina estudar, acho que na metade do curso aí meu pai acabou vendendo a casa nossa. A gente morava ali na Vila Nova, perto, Sim, pertinho da casa pertinho. na Isso, Sapolândia. isso aí, todo mundo ali na Um Sapolândia. beijo pra galera da Sapolândia que acompanha a gente e curte nosso podcast. Eu Já joguei comecei, bola lá. primeiro eu morava no Aviso, do lado de lá, perto do Sesc, depois a gente morou para ali, depois da Sapolândia ali. E naquela altura, papai vendeu a casa pra gente, pra pagar a faculdade, acabar de pagar a faculdade. A mim e meus irmãos que já entravam na faculdade. E fomos morar todo mundo com a minha avó, né? A família toda, para pai dar conta de pagar a faculdade de todo mundo. Então eu falo que eu virei advogado porque foi vontade do meu pai. E eu satisfiz muito, muito ele, né? E ele terminou a vida dele ali no escritório comigo, né? Eu falo que o escritório era mais dele do que meu. Sim. Não é? Me acompanhou a vida toda, né? Nessa caminhada. Eu saí da faculdade com em torno de uns 24, acho que 24 anos para 25. E já fui direto dando aula. Eu já saí, Romo, já fui dar aula. Na época era, acho que no 2004, 2005. É mesmo? É. Rapaz, eu tava Comecei a começando dar a aula. faculdade. Comecei a dar aula. Na época era cursinho preparatório, muito cursinho preparatório para polícia, para investigador de polícia. Não tinha os cursinhos online. E você já via como vocação. Exatamente. A comunicação, a forma de comunicar com as pessoas, de conseguir passar o que eu conseguia aprender lendo. Eu sempre tive facilidade de passar para as pessoas o que eu aprendia lendo, não é? E aí me convidaram para ir dar aula no cursinho preparatório aos sábados, né? Tinha muitos policiais militares e tudo, pessoas que queriam seguir a carreira de policial militar. E aí fui dar aula no cursinho. E não saí, fiquei quase 20 anos. Fui sair da faculdade agora, um ano depois da pandemia, né? Nesse momento, e tô há um ano aí, um pouco stand-by da faculdade. Mas passei quase 20 anos da minha vida dando aula todos os dias. E segui a carreira como advogado, né? Falo que fui advogado. Sucesso. Fui advogado de empresários, né? Muito abastados em Linhares, mas fui advogado e sou até hoje de pessoas simples que batem na minha porta, acreditando no meu trabalho. E eu sei que eu posso entregar o melhor por elas Isso é verdade. e elas vão me devolver isso de alguma forma. Então isso me aproximou muito das pessoas. Depois tive a oportunidade de ser secretário, né? Como você falou, feliz com as suas palavras. A gente conseguiu realmente fazer gestão. Eu falo que fazer gestão é o quê, Maurinho, Romo? Fazer gestão é a capacidade que você tem de entregar a sua equipe aos servidores públicos de carreira, aqueles que estão ali para te ajudar com o cargo, entregar o melhor de si do relacionamento e o melhor do ambiente para que todos produzam o máximo em favor das pessoas e seja o mais eficiente possível. E não é qualquer um não, Lucas. Eu falo, É eu vou difícil. só pontuar
Eu falo que assim, eu trabalhei no serviço público, dediquei um período no serviço público, te acompanhei diretamente, de perto, né? Com todo o envolvimento, né, estando em esferas às vezes diferentes do serviço público, mas eu vi, comprovo o seu trabalho e falo que o diferencial de um gestor público é motivar aquele servidor público que estão ali passando por N situações e N administrações. Então, cada um tem um jeito de lidar e o nível de competência do servidor público é altíssimo e você sabe disso. Mas, às vezes, quem está no comando não consegue extrair dessas pessoas o potencial que ela tem. Você conseguiu, eu falo que eu consegui em parte, e aí só devolvo para você terminar. E eu te dou os parabéns a isso aí. Não, obrigado, Maurinho, obrigado. E eu falo que liderar pessoas com cargo de gestão é isso, Romulo. É você entender que você está ali para servir eles também. Sim. Porque você, num cargo de gestão de confiança, você está ali para servir também a quem entrega e vai entregar sempre a sua vida, na sua carreira, o melhor de si, pela estrutura que ele representa do poder público, seja do município, do estado, da União. Então, Claro. eu que estou ali de passagem, o Maurinho, o Rômulo ou qualquer outro, nós estamos ali para criar um ambiente para que essas pessoas entreguem o melhor de si. Verdade. Não é? Eu acho que isso é muito importante. Graças a Deus a gente conseguiu fazer, fomos referência em termos de licenciamento ambiental, criamos o maior fundo ambiental do estado do Espírito Santo. Olha que loucura, o Sensacional. fundo do município de Linhares se tornou maior que o fundo do próprio estado do Espírito Santo. Verdade. Era um fundo da cidade, mas era maior do que o do próprio estado. Cheguei na Rio Mais falar sobre isso. Então foi um momento muito feliz da minha vida. Eu devo isso à cidade de Linhares, que acreditou, aos servidores de carreira que confiaram e que se relacionaram muito bem com a gente. Não é? No ambiente lá da minha profissão de advogado, a agricultura, o agricultor, quem produz, quem gera oportunidade e renda, sempre confiou muito no meu trabalho. Eu costumo dizer que eu sou um prestador de serviço. Se eu sou um prestador de serviço, o meu talento é oferecer o meu melhor pelas pessoas. Então, eu sempre valorizei muito quem empreende, quem gera oportunidade, renda, que carrega esse país no colo e que dá oportunidade para pessoas como eu. É assim que eu sempre enxerguei o meu potencial de carreira, olhando aqueles que geravam oportunidade, inclusive para mim. E segui minha vida a partir daí. Fui candidato em 2014 a deputado federal, entreguei o meu melhor. Depois fui candidato em 2018, né? Você também foi, Maurinho, fomos candidatos lá, entregamos o nosso melhor e segui uma linha, uma forma de pensar estimulado, como sempre pelos alunos. Meus maiores estímulos sempre foi o aluno, não é? Meus alunos, a sala de aula, as pessoas que acreditavam, falavam, vai, a gente acredita. Sempre tive aquele viés de defender os direitos de liberdade, os direitos sociais que envolvem a união de pessoas, a coletividade, o empreendedorismo, as liberdades econômicas, né, também. E aí eu falei, pô, cara, isso é um mercado para mim, a política é isso. E eu sempre acreditei que Linhares precisava de um prestador de serviço no ambiente político. Também. Verdade. Não é? Também. E aí me coloquei, segui o caminho, até chegar às eleições de prefeito em 2020, que eu acho que foi a mais desafiadora, porque o momento político era muito difícil. Você tinha corajosa. Você tinha pandemia, não teve pré-campanha. Esse ano as pessoas estão fazendo pré-campanha desde janeiro, se colocando o nome, etc. De alguma forma, aquela não tinha. A gente começou a falar de política quando abriu o jogo, 40 dias. E aí a gente sabe que o tempo é muito curto, até para você ser conhecido. E aí nós tivemos a gratidão da vida nos aproximar. Gratidão. A vida nos aproximou. Fomos lá para o jogo, tivemos aí 30% do eleitorado, sem falar mal de ninguém, sem julgar o nome ou a família de ninguém, só construir. Eu falei que na política meu lema sempre foi esse. Na política meu lema sempre foi: eu não vou combater o passado, eu não vou combater o velho, eu vou construir, eu vou desenhar, eu vou daqui para frente construir pontes e lidar com o novo, ver o que a gente pode oferecer para as pessoas. Eu não tenho energia para ficar duelando com o passado. Eu só tenho energia para construir o presente olhando o futuro. Eu acho que a nossa missão
missão aí na política, Eu né? concordo com você. Mais ou menos. Eu tô com você nessa, assim, nesse sentido que a gente sabe do seu caráter, sabe do que você, dessa experiência, vivemos juntos e encaramos um desafio que as pessoas achavam que era impossível até de encarar. E hoje a gente anda, né, e reforçando um pouco o que eu falei, a gente anda na rua e vê o sentimento de todos, né, de pessoas. Mas tá difícil, né, Lucas? A gente olha no meio da rua, as pessoas não estão querendo conversar da política. Mas você acha que dessa vez vai ser diferente? As pessoas vão engajar no movimento Não, político? eu acho, Maurinho, vocês até me perguntaram, né? Acabaram pedindo para falar um pouquinho de mim Sim. e falaram sobre a questão da falta de estímulo, né? Na Isso, As política. pessoas estão desacreditadas da política. Elas acreditam que política é tudo igual, Então, que mas não vai assim, mudar. eu posso dizer assim, a minha opinião para vocês, não divergindo, eu acredito que não, sabe? Eu acredito que a gente vive um momento até melhor. Sabe, esse é o meu sentimento. Certo. É a minha forma de olhar. Eu acho que no passado as pessoas já estiveram até mais desgostosas. Alguns anos atrás. Eu vejo as eleições de 2018, as pessoas estavam mais decepcionadas ainda. Eu acho que as pessoas estão vivendo a realidade é o seguinte, olha, se a política não me entrega, ou se atores da política não me entregam o que eu espero que me entrega, cara, eu vou seguir um novo caminho, eu vou mudar. E eu tô vendo as pessoas participando mais desse diálogo. Então eu acho que a gente vive um momento político bacana. Eu acho que as pessoas estão entendendo que a política é um elo de transformação social, cultural. Ela é protagonista de uma forma de fazer com que a gente escolha o que a gente quer para a nossa sociedade, para fazer controle social. Política não define caráter de ninguém. Política não muda ninguém. Lei não muda comportamento. Lei não define ou não transforma pessoas. Eu sempre disse isso. Eu tive um evento agora que eu tive a oportunidade de dizer. Se esperar que um homem ou que uma mulher vai se transformar, né, pela lei, esquece. É engano. Não é? O que transforma pessoas é fé, amor, família, capacidade de relacionamento. Lei é instrumento de controle social. É definir o comportamento que a gente quer para conviver em Estado democrático de direito, conviver em sociedade. Não é? Se você não é capaz de conviver no meio de pessoas, num Estado, numa cidade, você tem que se isolar e viver sozinho. Agora, se você quer viver entre elas, você vai ser regido por leis. E eu estou sentindo as pessoas mais estimuladas, talvez não a falar de política, Maurinho, Sim. mas a dar a contribuição dela de alguma forma, nem que seja a opinião ali no café da tarde. Eu vou dar minha opinião. Né? Acabou o culto da igreja, eu vou dar minha opinião. Por quê? Porque se eu professo uma fé, se eu tenho um comportamento cultural de me relacionar, e se eu sei que a política define regras sobre isso também, por que eu não vou conversar disso? Sim. Porque eu preciso me sentir representado. Isso aí. Então, assim, eu vejo, de certa forma, um estímulo surgindo. Né? As abstenções que tiveram no passado, eu creio que elas vão ser até menor. Essa é a minha opinião. O jovem ter tirado mais o título. O que não pode acontecer é o jovem chegar e definir o seu voto faltando um dia ou na hora da eleição, ou pegar o papelinho no chão. É isso que tem que acabar. A gente vê esse relato, pô, o cara pegou o papel no chão na hora de votar. Esse é o comportamento que precisa não ser aceito, Ou sabe? votando porque vai receber algum benefício. Eu acho que isso, então, está até mais esperado. Porque as pessoas ainda estão caindo, talvez, poucas delas, nesse comportamento, mas eu não sei nem se estão votando mais na pessoa, né? Quando você falou, entre várias as coisas, né, mas você pontuou a questão de leis e a presença do Estado. Você está resumindo um pouco o que você acha do papel do Estado aí, ou você acha que ainda pode ter mais coisa que você pode acrescentar nesse assunto? Maurinho, isso sempre foi um diálogo muito próprio lá na sala de aula, comigo, com os alunos lá, né? E é um diálogo muito, muito próprio do empreendedor, do empreendedorismo, né? Em todas as suas faces, né? Desde o microempreendedor, do empreendedor informal, até dos grandes empreendedores. E isso é uma pauta a nível de mundo, Sim. né? Mas principalmente a nível de Brasil, né? Que ainda é um país em desenvolvimento, em progresso, digamos assim. Quando a gente fala de Estado, a gente às vezes confunde os diálogos de liberdade, né? E tudo. Porque agora é na moda, né? Você vai ouvir falar em qualquer coisa de política, mais ou menos envolvido em política,
a pessoa quer falar, não, porque é o Estado Democrático de Direito. O cara não sabe nem o que é isso. Não sabe nem o que é Estado Democrático de Direito. Exato. Exatamente. E Estado Democrático de Direito tem várias formas de se contextualizar e você dizer isso. Estado Democrático de Direito pode ser as instituições funcionando de forma harmônica. Sim. Né? Mas Estado Democrático de Direito é quando as instituições também se posicionam defendendo a autoridade da qual elas são constituídas. Então, quando você vê um enfrentamento, né, a nível presidencial, a nível de Estado, de União, com outros poderes e de poderes a nível Brasil, isso faz parte do Estado Democrático de Direito, porque eles não estão ali para ser pacíficos e harmônicos, desde que defendendo o que cabe a eles defender. Então isso é muito comum do Estado de Direito. Mas Estado de Direito também, e na concepção que eu sempre gostei de tratar em sala de aula, é aquele Estado que representa os valores fundamentais da convivência em sociedade e das liberdades individuais. O que é isso? Se você pegar o preâmbulo da Constituição, ela vai falar de que a Constituição foi criada sobre a proteção de Deus, e Deus, né, a fé, ela é avocada na Constituição, no preâmbulo da Constituição, para após isso você ter todos os artigos que definem a convivência em sociedade. Então, Lucas, estão falando muito de religião na política, estão falando a religião está envolvendo com a política, está envolvendo com o processo legislativo, sempre envolveu. A Constituição de 88, ela foi criada sobre a proteção de Deus, no preâmbulo dela. Então, se a gente quer, pela lei, pelo processo constitucional, provocar comportamento ou criar comportamentos sociais, regras sociais, por que não estar sob a proteção de Deus? O erro foi esquecer disso durante muito tempo. Que legal. Não Nunca é? ouvi ninguém falar sobre isso. E esse raciocínio é bacana. A gente Demais. sempre falou isso em sala de aula. Aí quando você vê no artigo 1º, ele fala o que é uma sociedade livre, justa, fraterna. É aquela que dá liberdade econômica, dá liberdade de empreendedorismo, cria justiça social, cria igualdade para todos, em todas as formas, não é? Não distingue pessoas de forma alguma, não é? Isso é o Estado Democrático de Direito que a gente preserva. Quando a gente entra no diálogo, Rômulo, que envolve um Estado forte, aí a gente entra na máquina pública. E a gente entra também na capacidade produtiva do povo. Então, eu sempre discuti liberdade também, envolvendo por viés de liberdade econômica. Certo. Às vezes eu sou criticado, e já fui algumas vezes, as redes sociais já entraram assim, pô, você defende um Estado fraco? Eu não defendo um Estado fraco. Eu defendo um Estado forte, mas um Estado menor possível. Sim, porque eu entendo claro. que quanto menor o Estado, mais capacidade tem as pessoas, a sociedade em si, de ser autossuficiente, de funcionar. Se o Estado está sendo o menor possível, o menos intervencivo possível na vida das pessoas, é porque as pessoas estão conseguindo conviver, desenvolver, progredir, gerar oportunidade, renda da melhor forma possível, sem precisar de regras de Estado. Claro. Isso é um modelo ideal e quase que utópico. Não é quase uma utopia não precisar do Estado. Claro. Então, se a gente está conseguindo empreender, gerar oportunidades, com equilíbrio social, com equilíbrio, né, a preservação natural, dentro do possível, não é? Se a gente está conseguindo progredir de forma eficiente, não é, sensata, para que eu vou precisar de um Estado maior? Eu preciso dele cada vez menor e menos intervencivo. Essa é a regra. Na pandemia a gente viu um certo ataque a essas liberdades que você acabou de falar, né? E aí com isso, muitos comércios fecharam e a gente viu gente abandonar o emprego, perder o emprego, fechar comércio, fechar o sonho que ele construiu durante muito tempo, e com isso a pobreza e a fome aumentaram. E aí eu queria saber de você, assim, o que você acha, como que a gente faz. É muito difícil essa pergunta, porque não existe solução simples, mas o que você acredita que pode ser feito para a gente se recuperar dessa tragédia, né? Rômulo, é assim, na pandemia eu me lembro que as aulas não tinham nem retornado ainda, e eu comecei a fazer live com meus alunos. Preparava o PowerPoint e tal, falei, vamos fazer live então. Aí todo mundo entra, mas os alunos entram. Aí depois definiram a plataforma
e a gente começou a fazer a aula por plataforma, online também. Mas eu me lembro que teve, assim, algumas cenas que me chocaram muito, né? Sabe que, por exemplo, eu nunca acreditei que o fechamento do comércio... Comércio, por exemplo, na nossa cidade, ele representa 50% da capacidade produtiva da gente, da geração de oportunidade de renda. Praticamente 50%, 45, 40 e alguma coisa. Na cidade de Linhares, vamos botar lá. Né? O resto vem ali do agro, da indústria, eu falo comércio e serviço principal, né? 45%. Vem da indústria, né? Metal mecânica, etc., da indústria como um todo. Então, assim, eu sabia que tinham processos industriais acontecendo, não fecharam, não podiam fechar, não tinham como fechar, grandes indústrias, etc. Você tinha formas de controle sanitário sobre isso. E eu entendi que não fazia sentido fechar a porta dos comércios naquele momento. Agora, eu sempre defendi as regras eficientes para evitar o contágio, não é? O uso da máscara de forma eficiente, né? Todas as medidas sanitárias necessárias, vacina, eu sempre defendi isso, né? Isso para mim era muito claro. Agora, fechamento de comércio, para mim, não, e da forma que alguns aconteceram, para mim não fazia sentido. Né? Você vê um comerciante sendo algemado, lançado ao chão, igual nós vimos em alguns casos, porque um cara no ato do desespero já, em ato de desespero, porque atacava todas as liberdades que o Estado Democrático de Direito sempre deu a ele, que era sustentar a família, não é? Que era pagar as contas dele, que era continuar gerando oportunidade e renda. Aí, de repente, esse sujeito vê por semanas esse comércio fechado e, num ato de desespero, não é? Ele levanta a porta do comércio. Aí chega o Estado, né? De forma irresponsável, despreparada, e vai lá e dá voz de prisão, lança ele ao chão, sem um mínimo de preparo, como o Maurinho falou, para acalmar a pessoa, para gerar equilíbrio. Tempo eles tinham, as autoridades tinham para trabalhar situações pontuais como essa, mas não. A gente viu o caso optou-se por lançar ele ao chão, né, algemá-lo, arrastá-lo para a delegacia, para lavrar um termo circunstanciado na delegacia. Então isso é surreal. A gente viu pessoas que foram, por exemplo, eu vi um caso de uma nadadora, que foi nadadora profissional, que ela foi nadar em mar, em água aberta. Foi nadar em água aberta. E ela foi presa. O que o Estado fez? O Estado esperou ela sair da natação, do treino de natação dela. A vida dela é ser um atleta de alta performance. É só o que ela sabe fazer. É o que ela se preparou ao longo da vida para fazer, para entregar para as pessoas. Ela não chamou um mutirão para nadar, Maurinho. Nada disso. Nada. Né? Ela só foi nadar sozinha em águas. E ela foi nadar sozinha. E quando ela saiu do mar, ela foi presa numa praia deserta e algemada. Isso não faz o mínimo sentido. Então, por que o Estado agir daquela forma sobre aquela pessoa? É esse tipo de violação de liberdades que a gente não pode tolerar e que eu nunca tolerei. E quando o Estado, quem prega um Estado grande, às vezes se equivoca, acreditando que forças de Estado significam forças capazes de tirar todas as liberdades das pessoas. É o que você estava falando antes, né? Que a lei ela não transforma ninguém, ela não molda ninguém. A lei é um limite para ser usado na convivência da sociedade. Estado tem que fazer controle mínimo de regras necessárias para convivência em harmonia social. Agora, o Estado precisa de ser controlado permanentemente por a gente. Então, se a gente não for capaz de controlar o Estado, nós vamos perder toda e qualquer capacidade de defendermos as nossas liberdades. Mas, Lucas, dentro dessa fala sua, assim, você falou uma coisa muito ampla, né? E com muita categoria, vamos botar assim no que fala. Obrigado, mano. Porque é um assunto muito complexo de se posicionar e você, pela experiência que você tem, tanto da parte jurídica, uma referência, né, dentro de todos os assuntos, você entrou muito dentro da ineficácia, principalmente de quem lidera o poder público, quem cobra
e quem consegue gerir as pessoas, né? E aí a gente depara com a questão da segurança pública. Você é um advogado criminal, um cara que entende disso a fundo, é uma referência, a gente vê você dando palestras aí por esse Brasil afora sobre esse determinado assunto, mas eu acho que está na hora de virar a página. O que você acha que a gente precisa de fazer, o que a gente precisa de desenvolver para a gente fazer esse patamar da segurança pública ser virado a página de fato e a gente partir para um novo rumo? Maurinho, para mim é muito claro. Tem várias bandeiras a serem levantadas. Uma delas é o processo legislativo mais eficiente. Nós tivemos aí o pacote anticrime, né, que foi lançado no governo Bolsonaro. Tivemos progressos no enfrentamento à violência. Agora, se você olhar todos os processos de enfrentamento à violência pela lei, pela mudança legislativa, por mais que torne a lei mais severa, você cria um instrumento de repressão que não tem trazido números. Não tem trazido números eficientes a nível de Brasil e eu diria que a nível de mundo. Para mim é muito claro isso, Maurinho. Essa resposta para mim é muito clara. Eu passei, como eu te falei, quase 20 anos dando aula. Graças a Deus, eu falo que uma das poucas vaidades que eu tenho na vida, tenho quase nenhuma, mas uma das poucas é deixar lá no meu escritório, no meu cantinho, as homenagens que eu tenho dos meus alunos. Vocês já foram lá, vocês já viram várias que eu boto lá. E não boto todas porque já chegaram e já falaram, rapaz, isso aqui fica aquele monte de troço muito alto, tem que guardar um pouco porque esteticamente fica bom. Aí eu deixo, sala de troféu. Deixo alguma... é minha sala de troféu. É a única vaidade que eu tenho. É as homenagens lá de quando eu fui patrono, paraninfo, etc. Eu passei 10 anos acreditando muito que lei era um instrumento fantástico de mudança de comportamento. Mas um dia eu entendi que não é. O homem e a mulher, como a gente falou no início, só são capazes de serem transformados pelo evangelho, pela fé, pelo amor, pela família. Isso é muito claro para mim hoje. Agora, nós precisamos de instrumento de controle social. E o instrumento de controle, ou de tentativa de controle, é a lei. E a lei penal, ela vem fazer o quê? Criar instrumentos de controle que sejam o mais eficientes possível sobre os comportamentos mais agressivos dos seres humanos, uns contra os outros. Certo. Então, o que a gente pensa em termos de segurança pública? É necessário continuar fazendo leis mais severas em inúmeros pontos? Sim, precisa. É mesmo? Precisa. Agora, isto vai ser suficiente, vai ser um instrumento capaz de mudar os dados estatísticos que a gente tem de violência no âmbito da sociedade? Não, sozinho não. Por quê? Porque lei não muda comportamento. Ninguém pratica um assassinato pensando antes, poucos minutos antes, quanto tempo vai ser a pena dele. Aumentou de 20 para 30, aumentou de 40, não vai. Ele simplesmente age naquele momento de comportamento. Ele simplesmente deixou de praticar um comportamento social ao longo da vida, pelo meio que ele foi formado, e nada foi capaz de transformá-lo. Né? Eu já vi pessoas que ficaram presas 15 anos. Não foi 6 meses só e saiu. E voltou e praticou o mesmo fato. Agora, eu já vi pessoas que ficaram 6 meses, mas saíram de lá transformadas. E não foi pelo processo legislativo. Foi porque algum movimento religioso entrou lá dentro e transformou aquela pessoa e a família dela. Ou foi uma pastoral, ou foi algum pastor. Quase sempre esses líderes transformam pessoas. Então eu sou a favor, resumindo, de mudança legislativa para enfrentamento. Sim, ela é necessária, porque ela também inibe. Mas ela por si só não é instrumento de comportamento, de mudança de comportamento como um todo. E aí eu incentivo muito a valorização dos movimentos sociais religiosos, da extensão até onde o Estado pode ajudar as igrejas organizadas, bem constituídas, a serem um braço de transformação social. Né? Eu acho que isso seria o maior caminho. Reconhecer o papel que elas têm nessa
nessa construção social, né? Porque a igreja, quando a gente vê enchente, tragédia, soterramento, ela é a primeira a estender a mão. Sempre foi. E não tem burocracia para isso. É. Não tem burocracia para isso. Não Não precisa precisa de assinar fazer um papel. licitação. Não precisa de fazer licitação. Não precisa de ter licitação impugnada, porque tem 2, 3 querendo prejudicar aquele que deveria ser o vencedor. Gente levando para a justiça para atrapalhar quem conseguiu o resultado, às vezes, de forma legítima. Não precisa de nada disso. Ela simplesmente chega e entrega o seu melhor, né? E, infelizmente, quando o Estado não é burocrático por si mesmo, tem pessoas que tornam algo que seria eficiente, por exemplo, em processo licitatório, como algo triste, porque existem pessoas que fazem daquilo um momento triste, né? Um momento de briga, né? De desarranjos, que não chega a lugar nenhum. E aí o Estado consegue, que já não é forte, que já não é eficiente, perdão, não é forte não, que já não é eficiente, acaba sendo menos eficiente ainda, por pessoas que praticam comportamentos dentro desse processo que prejudicam ainda mais o resultado. Rapaz, sensacional, Lucas. É uma aula de direito, uma aula de Constituição, uma aula de sabedoria. É isso. E amigo, a gente só vai aprendendo, né? Eu acho que assim, o papo é grande, é enriquecedor, mas a gente sabe que o tempo também é curto. E tem gente que está perguntando coisa de um outro lado do Lucas. Puxando a sardinha pro meu lado, eu escolhi uma especial, Lucas, que você é um cara entendido do agro. O agro capixaba, todo mundo tá vendo aí a potência que ele lá é, em todas as vertentes, de cafés, tanto conilon quanto arábica, mamão, banana, cacau, gado, pimenta, então... Tecnologia das melhores que tem no mundo, né, que envolve a produção e comercialização. Falamos aí, né, de um podcast com o Arthur Fiorotti, e ele falou muito da tendência de startups dentro do agro de comercialização. Bacana. Junto, né, sensacional. Ele é um cara fantástico, né? E me diz, e o que você acha que a gente ainda pode melhorar? É isso. Não é? O agro é tudo. Só não é pop. Maurinho, meu avô dizia que quando um agricultor vem chegando na cidade, naquela época, quando um agricultor vinha chegando na cidade, a gente tinha que receber ele com aplausos. Quando um agricultor vem chegando na cidade, a gente tinha que receber ele com aplausos. Legal. Né? Porque meu avô tinha exata dimensão da importância daquele homem que trazia todo o esforço produtivo de um ano inteiro da terra e esperando a terra entregar o seu melhor para que ele levasse isso para as pessoas. Então, assim, o agro, a agricultura, em todas as suas vertentes, né? Ela sempre foi um mecanismo de extrema geração de oportunidade, renda e riqueza para o nosso país e para o mundo todo, né? Eu consegui experimentar e ver isso tudo como prestador de serviço. Eu vi o quão difícil é o homem do campo conseguir produzir, empregar tecnologia, ter acesso à tecnologia, ter acesso a crédito, sim, arriscar, né? Emplacar o risco no meio das intempéries climáticas, saber que aquilo, acreditar que aquilo vai dar certo e precisa de dar certo, porque se não der certo, compromete não só tudo que ele planejou, que ele desenhou economicamente, mas o próprio sustento da família e o futuro da família. Então, assim, empreender é muito difícil. Empreender no campo, cara, é difícil demais. Demais. E como eu te falei no início, eu sou uma pessoa que eu vivo de oportunidades. E o agricultor me deu grandes oportunidades, me aproximou mais dele. Como que você acha, Lucas, que podem melhorar as coisas? Eu acho que sim, a valorização do homem do campo, do agricultor, ela já tem sido real. E a gente já vê uma mudança, a gente já vê as famílias quererem ficar no campo, as famílias levarem tecnologia, acesso para o campo e mostrar o tamanho, quão belo é a harmonia da convivência social no campo, familiar no campo, enquanto isso é rico para a gente. Eu estou vendo aquele processo que a gente via do homem do campo, das famílias vindo para as cidades,
A gente está vendo o contrário, a gente está vendo, pelo menos eu sinto isso, que É, a gente tá está mesmo. tendo vontade de ir ao campo. A Exato. minha família está tendo vontade de ir ao campo. Porque o campo está sendo protagonista de desenvolvimento social, mas mais. Nós De estamos vendo oportunidade. que eles estão sendo protagonista de oportunidade, de geração de cultura, de uma rede de empreendedorismo no entorno. E as pessoas estão entendendo, acrescentando, Lucas, que o trabalho no campo é digno, é tão bom quanto e melhor no salário. Estou falando dos colaboradores, do que às vezes só na cidade. E você está trazendo um ponto sensacional, porque o cara, antigamente, era o êxodo rural. O cara ia morar hoje e trabalhar na cidade. Hoje não. Às vezes, muitos empreendedores rurais, principalmente de onde a gente está aqui, eles estão morando na cidade e empreendendo no campo. É isso daí. Fantástico. Ó, você quer ver? Aquela região nossa lá, alta. Japira, São Rafael, A São Serra Francisco, Linharense. Antônio Jônio. São Judas. São Judas. O polo da uva lá. Mais alta. Eu ainda. falei, sabe o quê? Eu falei, ó, pode contar, hein? São Judas vai virar aqui nossa pequena Santa Teresa, nosso pequeno Domingos Martins. É. Porque um polo de expressão cultural, de oportunidades em todas as suas Aí formas. entra O o cara sai agroturismo. daqui, o cara sai daqui e vai empreender lá, não diretamente ligado à agricultura, mas vai empreender de outras formas, vai gerar geração de valor imobiliário e tudo. Então o agro está sendo protagonista disso tudo. Eu acho que o Brasil acordou para isso. E eu fico muito feliz, eu acho muito bacana. O que a gente pode fazer como prestador de serviço, Maurinho? Eu sempre disse isso. E aquele gancho que você comentou, Romulo, que eu acho que eu também acabei não falando, pós-pandemia e etc. Eu acho que se a gente só criar facilidades responsáveis para quem empreende, seja na cidade ou seja no campo, a gente tem como superar muitos desafios que estão postos para a gente ainda. Por isso que quando eu falo de um Estado menor ou menos intervencivo no modelo econômico, nas liberdades de empreender, o artigo 1º da Constituição fala que o fundamento maior da República é isso, é a livre iniciativa. Se a gente permite a livre iniciativa de forma ampla e responsável, você gera oportunidade, renda, riqueza para as pessoas. Verdade, Lucas. No campo e na cidade. E se você gera riqueza para as pessoas, você gera justiça social, você gera facilidades, você gera paz, harmonia, não é? Felicidade no ambiente familiar, não é? Eu acho que é mais ou menos isso daí. O papo é ótimo, a conversa é boa. A gente está entrando agora num bloco que a gente não tinha nos outros podcasts, Lucas, mas a gente tem que fazer um bate-bola para você. Vai começar a fazer? O pessoal entender um pouquinho do Lucas, não só do conhecimento, mas o Lucas entender da personalidade, quem é o Lucas, porque quem está nos ouvindo está pedindo isso, tá acompanhando o nosso podcast, está seguindo, está dando a curtida, e assim, agora é hora da gente poder conhecer do personagem Lucas, que é uma figura sensacional e que não tem nada a esconder de ninguém. Bate-bola, né? Jogo rápido. Vamos inaugurar com o Lucas esse Isso quadro, aí. vamos ver se funciona. Vai dar certo. Vai dar E já certo. deu, né? Tudo, graças a Deus. Então vamos lá, Lucas. Quem para você é um ídolo, uma referência sua? Ídolo? Não tenho ídolo não. Jesus Cristo. Jesus Cristo. É o único capaz de ser idolatrado, né? Entregou há milhares de anos atrás sua vida por todos nós. É o único que existe. O Lucas Escaramuça em uma palavra. Resiliência, persistência. Isso aí. Um orgulho. Meu pai. Grande homem. Meu pai. Parabéns. Uma alegria. Família, né? Legal. Família é o que deixa a gente alegre. É Não verdade. tem filhos, né? Família, esposa, mãe, pai, irmãos. Tem Isso aí. quem? Família. Um sonho. Rapaz, eu não tenho nenhum, não. Nem um sonhozinho. Falar a verdade, não tem, não. Não tem algo que eu um sonho, não. Eu vou desejando entregar as coisas, alcançar espaço, mas nada que esteja um sonho. Eu acho que assim,
a coisa que mais mais eu almejei até hoje, com muito fervor e busquei com muita religiosidade, tudo, foi passar na prova da OAB na época, que tinha 1 ano e meio, 2 anos que não tinha nem prova, era difícil para danar. E eu precisava de entregar aquilo, né, para mim Você já realizou seu sonho, então. então ali, mas fala que era um sonho, era o que eu mais desejei na época, né? E a partir daí eu venho tentando entregar outras coisas que eu acho que a gente pode oferecer maior, como um mandato. Eu nunca tive um mandato. Nunca tive um mandato político, Maurinho. Já participei de 3 eleições, nunca tive. Inclusive tem uma história de uma senhora que me encontrou perto do escritório uma vez, parou, olhou assim para mim, ela deve ter mais de 70 anos, 80 anos. Ela olhou assim para mim, pegou na minha mão e falou: meu filho, nunca te visto assim pessoalmente, né, rindo. Ó, não quero perder meu voto com você de novo, hein? Ela falou, por favor. Aí eu virei e falei assim: fique tranquilo que um dia eu vou orgulhar a senhora. Ela falou: aleluia, amém. Então assim, mas se eu falar que eu sou feliz com tudo que a caminhada política me entregou até aqui em paz. Se eu falar que é um sonho, não é um sonho. Eu não almejo como isso um sonho, eu almejo como uma conquista com possibilidade de entrega. Verdade. Mas sonhos não. Que legal. Sonhos não. E o que deixa o Lucas nervoso? O que É deixa o difícil, Lucas mas agora eu quero ouvir. Bravo? O que te deixa bravo? Rapaz, posso te falar de coração? Claro. É difícil eu ficar com muita raiva, brava assim. Não sou muito de ter, não. Agora, frustrações sim, né? Frustrações sim, né? Grandes injustiças, maldades, né? Eu acho que todos nós, o comportamento social contra maldades sem propósito, e isso é o que deixa qualquer um estarrecido socialmente, né? A gente dorme e acorda pensando nisso. Mas eu não sou uma pessoa de ter muita raiva, não. É verdade. Você realmente é mais assim mesmo. Sou mais pacato. Inclusive as pessoas têm reclamado, rapaz, você tem que ser mais bravo, às vezes você tem que ser mais... Não, eu sou mais assim mesmo. Mas... Esse é o Lucas. Eu sou capixaba. E o Espírito Santo que eu quero é... progredindo, decolando, desenvolvendo, gerando oportunidade, renda, justiça social, né? Com liberdade de empreendedorismo, menor possível e mais eficiente sempre. É isso aí. Legal demais, gente. Vamos. Mais uma aula. Mais uma aula. Esse podcast aqui eu acho que virou uma faculdade. Sim, porque todo episódio é só aula. E agradecer demais a presença do Lucas aí. É um cara que eu conheci, eu acredito que foi em 2019, eu conheci você. E desde então te acompanhando, me aproximando, porque eu vejo que você é um cara, assim, como é que fala? Uma referência para mim. Obrigado. E eu vejo um cara fera mesmo, aquele cara que você olha e admira. Maurinho também. E prazer participar, ouvir, falar com você. E mais uma aula. Amém, mais uma aula. Obrigado, tá, Romulo? Já quero te agradecer as palavras. A gente é meio parecido nisso, assim, no jeito. Você é eu sempre falei, o Romulo é muito equilibrado, pacato. A gente se conhece pouco, né? Mas as poucas oportunidades que a gente teve é mais sereno, pensativo, um cara que transmite as coisas assim com muita serenidade, né? Admiro muito em você. Fico muito feliz de estar aqui com você hoje, né? Você e o Maurinho. Gostei muito de estar com vocês aqui. Acho que o podcast vai ser sucesso, né? Já está sendo sucesso. Vai continuar a ser mais ainda. O tempo vai amadurecer cada vez mais. E eu acho que a cidade, a região aqui precisava disso mesmo, tá? Obrigado, Maurinho, a oportunidade. Eu que te agradeço. Eu te falo que você foi um presente, né? Amém. Um presente e um irmão que a vida me deu. Graças a Deus, meu irmão. E obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Tá? Seu cara, meu irmão. Bate aí. Valeu. Então, galera, com essa harmonia, com esse carinho, com esse carisma, com essa desenvoltura que a gente ama vir, a gente finaliza mais esse grande episódio com Lucas Escaramuça. Que Deus ilumine a trajetória, Deus ilumine o caminho, que
tudo aconteça de bem e de bom na sua vida. A gente vai aqui caminhando. Outros episódios virão. Não esqueça de curtir a gente na nossa rede social, curtir o Lucas Escaramuça na rede social dele. Se você quiser curtir, Romo, pode curtir também, que agora, além de tudo que eu já falei, é vendedor. E a gente só vai crescendo esse podcast ainda mais, e que é sucesso. Então, pessoal, fique com Deus. Obrigado. Agradecer muito os nossos patrocinadores, a Logo Centro Empresarial aqui no 3 Barra, que cede esse espaço, fornece um cafezinho especial pra gente. Maravilhoso. E estamos aqui esperando vocês a cada dia mais com a gente. Novos personagens virão. Lucas vai voltar logo, logo para poder falar um pouco mais de alguma coisa que você vai querer falar e tá me perguntando na rede social. E a gente vai finalizando por aqui. Obrigado. Feliz em estar com vocês mais uma vez e que Deus acompanhe a todos.